Dá oi pro pessoal, olha. Oi. Oi! Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria trazer algumas reflexões pra vocês. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre 3 matérias que eu vi circulando por aí nos últimos tempos, né, nas redes sociais. A primeira delas é a respeito de uma youtuber, Mirim, que tava mó rebuliço nessa história, porque o canal começou quando a menina tinha 6 anos e hoje a menina tem 13 anos, e aí os pais viram que o conteúdo infantil que eles faziam tava dando certo. Então, mesmo que o tempo passou e a menina cresceu e hoje ela não é mais uma criança, ela é uma pré-adolescente, os pais continuam fazendo ela se vestir, ela se portar, ela falar de uma forma infantil. Justamente porque eles já sabem que dá retorno e eles querem continuar nisso, sabe? Meio que impedindo a menina de crescer, sabe? Fora que os vídeos que tem nesses canais, porque a família tem mais de um canal, e o vídeo que tem lá mostra o dia a dia das duas filhas, né? Da mais velha, que é essa com 13 anos, e da mais nova, que eu não sei quantos anos tem, mas deve ter tipo uns 8 por aí. E cara, mostra o dia a dia real, sabe? Inclusive partes ruins, partes que não são legais de ser mostradas, sabe? Porque assim, todo mundo sabe que na maternidade, na paternidade, quando você lida com uma criança, com um adolescente, você tem a parte difícil. Todo mundo sabe disso. As pessoas ficam doentes, as crianças choram, as crianças dão birra, as crianças se sentem frustradas. No caso da menina lá, que é a mais velha, que tem 13 anos, ela é uma adolescente, então ela faz prova, ela não se sai tão bem na prova. E cara, esse tipo de coisa você tem que resolver no íntimo da família e postar coisas legais, sabe? Não é fingir que não existe os momentos ruins. É não expor a criança, ou o adolescente, ou o bebê no ponto mais fraco dele, sabe? No momento que ele mais tá precisando de um aconchego, de um suporte emocional dos pais. Os pais vão lá e estão com uma câmera ligada e postam, sabe? No caso desse canal. Eu assisti até alguns vídeos pra poder me inteirar direito da situação. E cara, é muito triste, porque a mãe, ela filma a menina em várias situações muito constrangedoras. Sei lá, a menina tirou uma nota baixa, ela chega no carro chorando e a mãe tá lá filmando e mostrando pra todo mundo, pros milhões de inscritos que tem no YouTube, sabe? E outra coisa que eu vi, a mãe forçando a menina a participar de algumas trollagens, algumas brincadeiras. Teve vídeo que colocou coisa na boca da menina, a menina quase engasgou e a mãe morrendo de rir. Então, assim, expondo a criança ao ridículo o tempo todo, sabe? Então, cara, isso é uma falta de respeito tão grande com a menina, tão grande, que eu fiquei revoltada quando eu vi, sabe? E, cara, não se faz isso. Você consegue ter um canal no YouTube, você consegue falar do seu dia a dia na maternidade, filmar o crescimento de uma criança, do seu filho e tudo mais, de uma forma positiva, de uma forma legal. Não sei se vocês conhecem, mas o canal da Flávia Kalina, por exemplo, é um canal incrível. Ela tem 3 filhos, ela filma basicamente o dia a dia, tudo que ela faz, assim, ela filma, ela coloca no YouTube, mas ela é tipo uma educadora, sabe? Além de mãe, ela é uma educadora. Ela segue na linha da maternidade positiva, na maternidade com apego, na maternidade de respeito ao próximo, inclusive ao bebê, entendeu? Não é porque é um bebê, não é porque é seu filho que não merece ter respeito, que não merece ter um momento de privacidade quando tá passando por uma situação sensível, sabe? Então, assim, cara, eu fiquei bem chocada, eu fiquei bem chateada quando veio à tona esse negócio de exploração, sabe, dos pais com a menina, porque, cara, isso tudo é dinheiro. Porque quanto mais inscritos você tem no YouTube, mais visualizações você tem, e no caso dessa família são milhões e milhões e milhões de inscritos e de visualização por mês nos vídeos do YouTube, né? É muito dinheiro que entra. Então, assim, cara, eles estão colocando dinheiro acima da saúde mental da menina, entendeu? E eles ficam também em vídeo comparando as duas filhas. Ah, porque você não é tão bonita quanto a sua irmã. Cara, isso é horrível, não entra na minha cabeça, não faz o menor sentido.
Eu fiquei muito chateada e eu espero que isso daí foi pra justiça já, os pais já fizeram até um vídeo se explicando, falando sei lá o que, excluíram vários vídeos do canal e a polícia já bateu na casa deles, então assim, ficou pra justiça, então não é mais um assunto que cabe às pessoas da internet falar. Eu já vi vários influenciadores que eu sigo falando a respeito. Eu assisti os vídeos e eu concordo com as opiniões, porque todo mundo sabe que isso é uma maldade muito grande, sabe? Então assim, eu fiquei bem chocada. A segunda notícia que eu vi foi também horrível. Foi de uma família, foi inclusive o Leandro que me mandou primeiro e depois eu vi umas outras pessoas que eu sigo no Instagram falando sobre isso. É uma família americana. Se eu não me engano, eles têm 3 ou 4 filhos biológicos e eles resolvem ir até a China para poder adotar uma criança chinesa. Isso já tem algum tempo, né? Eles adotam um menininho chinês de 2 aninhos, então assim, a idade que a Alice tem hoje. Então eu convivendo com uma criança de 2 anos, eu vejo que, cara, uma criança de 2 anos hoje em dia já tem um conhecimento gigantesco, já entende o que está acontecendo, já sabe em quem ela pode confiar e quem ela não pode. Então assim, você adotar uma criança de 2 anos é uma responsabilidade enorme, porque a criança já entende que ela não tinha pai e mãe, agora ela tem um pai, tem uma mãe, tem irmãos, tem uma casa nova, tem uma vida nova e tudo mais. E aí o que essa família fez? 2 anos depois, a criança com 4 anos de idade foi diagnosticada com autismo e aí os pais simplesmente resolveram devolver a criança. Cara, isso não se faz, não se faz. Aí a desculpa que eles deram no vídeo que eles postaram na internet foi que quando eles pegaram um papel que tinha todas as características da criança que eles iam adotar, porque acho que quando você vai mexer com adoção existe isso, sabe? Existe uma ficha com as características físicas e eu não sei se outros tipos de característica da criança que você vai adotar, mas enfim, eles falaram que não tinha nada especificado a respeito do autismo. Mas o autismo não é uma coisa que você consegue ver tão cedo, é uma coisa que acontece em qualquer momento da vida, entendeu? Não tem como você prever, não tem como você saber. Então assim, pode ter sido autismo, pode ter sido qualquer outro tipo de diagnóstico. Cara, se você se comprometeu a adotar uma criança, tirar ela do país de origem dela, porque no caso dessa família, eles adotaram uma criança chinesa e eles moram nos Estados Unidos, então eles tiraram uma criança do próprio país, levaram para outro lugar, ficaram 2 anos convivendo com essa criança para depois descobrir que ela tem alguma coisa que eles não conseguem lidar e querem devolver. Pensa no trauma que vai ficar a cabeça dessa criança, sabe? Então assim, se uma criança de 2 anos já entende as coisas, imagina uma criança de 4. Então assim, ai cara, tá tudo errado. Tá tudo errado nesse mundo, a gente precisa falar sobre isso, precisa conversar sobre isso, precisa seguir as pessoas certas que falam sobre isso, que são grandes na área e falam sobre isso. Eu vou deixar aqui embaixo o link de algumas pessoas que eu sigo nessa área de maternidade e paternidade, que eu gosto muito do pensamento, da forma com que eles agem com as crianças deles, sabe? Vou deixar aqui embaixo pra vocês verem. Mas, cara, eu fiquei muito chateada com isso também, cara, porque a gente pensa na criança. Quem sofre é o lado mais fraco, é a criança, não tem jeito. Então, cara, muito nada a ver. E a terceira notícia que eu vi, eu vi pelo Instagram, viralizou muito no Instagram, né? Foi uma escola aqui no Brasil que fez uma competição de desfraude com as crianças. Então, assim, a escola pegou a foto das crianças que já estavam desfraldadas, pregou na parede e logo abaixo pregou uma fralda como prêmio por aquela criança ter desfraudado. Gente, isso não se faz. A gente sabe que muitas escolas e creches que aceitam esses alunos que estão nessa fase de desfraude, que é tipo dos 2 aos 3, 4 anos, por aí, nessa faixa etária assim, tem muitas escolas que exigem que o aluno só seja matriculado se ele estiver desfraudado. Ou então, aceita o aluno que ainda está usando fralda, mas dá um limite para os pais. Tipo, em 6 meses ele precisa estar desfraudado, senão ele não vai poder ficar com a gente. Gente, isso não se faz. Por favor, isso não se faz. O desfraude é um processo natural que depende única e exclusivamente da criança. Porque o desfraude acontece quando a criança ela tem uma percepção do próprio corpo, ela entende
o que está acontecendo com a questão do xixi, do cocô, ela consegue prever, ela consegue avisar, ela consegue segurar caso ela precise ir no banheiro. Então assim, é um processo que depende de sinais, que o adulto tem que estar ligado para esses sinais, mas o adulto não tem que forçar, o adulto não tem que exigir que a criança desfraude em um certo período de tempo. Não é assim que funciona, porque quando o adulto se interfere nesse tipo de processo, que é natural da criança, e se interfere num tempo bem antes do que seria o normal, o natural da própria criança, no futuro ela vai ter tantos problemas. Quando a gente para ler sobre a questão do desfraude, o desfraude obrigatório que o adulto fez a criança fazer, explica por que tem crianças de 6, 7 anos que fazem xixi na cama. Explica por que tem, sei lá, adultos que têm prisão de ventre, porque quando bebês eram obrigados a segurar o cocô, porque tinham que fazer o desfraude, entendeu? Ou incontinência urinária também. Tudo isso é explicado com um desfraude compulsório. Então é um processo natural, é um processo que o adulto ele pode dar até algumas ajudas para a criança. Por exemplo, aqui em casa, a Alice está com 2 anos e 4 meses. Ela ainda não está desfraudada, ela usa fralda direto, ela não me dá nenhum sinal ainda de que ela está perto de desfraudar, ainda não tem nenhum sinal. Mas o que a gente faz? Como ela já está grandinha, ela já tem mais de 2 anos, as coisas que a gente faz quando eu vou no banheiro, que eu tô sozinha em casa, eu deixo a porta aberta. Então ela entra comigo, ela me vê fazendo xixi, me vê fazendo cocô. Então ela entende que ali no vaso é o local onde o papai e a mamãe estão fazendo as necessidades deles. E aí o Leandro, ele trocou o assento do nosso vaso tem pouco tempo, e aí ele aproveitou que comprou um assento novo e comprou um redutor de assento pra ela, um pequenininho, assim, bem bonitinho. Então, assim, às vezes ela vê, ela pede pra colocar, quando ela pede, eu coloco ela, eu falo, você quer sentar aqui? Ela, aham, aí eu ponho ela, eu falo, ó, você pode fazer xixi e cocô aí, se você quiser. Aí ela até segura na lateral, assim, força, ela não chegou ainda a fazer nem xixi nem cocô no vaso, mas ela já soltou um punzinho, assim, então ela entende que lá no vaso ela pode se liberar, mas ela ainda não conseguiu fazer xixi e cocô, entendeu? Então, assim, existem os sinais, a gente pode ajudar dessas formas indiretas e sem forçar nada. Eu não tô preocupada com isso, eu não tô querendo que ela desfraude logo, então, assim, a gente tem que ter respeito, é um processo natural, é um processo que se você deixar seguir do jeito que tem que seguir, não vai ser traumático nem pra você e nem pro bebê, entendeu? Então a gente tem que pensar sempre na criança, a gente tem que sempre respeitar a criança, entendeu? É um processo natural, Então a gente tem que ter respeito com a criança, tem que ler bastante, tem que estudar bastante e tem que ter respeito com a criança. Oi, gente! Já é outro dia. Vocês acreditam que ontem eu tava aqui gravando pra vocês o vídeo direitinho, bonitinho, e aí quando eu fui finalizar o vídeo, o cartão de memória encheu. Aí eu troquei o cartão de memória, voltei, finalizei o vídeo e agora quando eu fui passar o segundo cartão que eu coloquei, tá dando erro. Então o vídeo, sei lá pra onde é que foi. Então eu voltei aqui no dia seguinte só pra poder me despedir de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha gerado um pouquinho de reflexão em vocês, com esses 3 casos que eu contei, tá? E aí façam todos aqueles rituais do YouTube que vocês já estão acostumados, curtir, comentar, compartilhar com alguém que vocês acham que vai gostar de saber dessas coisas que eu falei. E se inscreva aqui no canal pra mim e a gente se vê então no nosso próximo vídeo.